Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou André Tesser, você está no nosso canal Dialogando Direito e hoje a gente vai conversar sobre um aspecto bastante importante do Código de Processo Civil de 2015, que representa, na verdade, para uma boa parte da doutrina brasileira, e de fato me parece que é isso mesmo, a grande revolução paradigmática do Código de Processo Civil de 2015. A gente vai falar da extensão dos limites ou do próprio objeto da coisa julgada sobre a questão prejudicial decidida incidentalmente no processo. Para tentar explicar um pouco isso, especialmente aí para quem não está muito familiarizado com o tema, é preciso lembrar então que no Código de 73, no código anterior, a regra geral era de que as tais questões prejudiciais, ainda que decididas pelo juiz de forma incidental no processo, não produziam a estabilidade derivada da coisa julgada. Havia uma compreensão, sob o ponto de vista do sistema, de que somente poderia fazer coisa julgada aquilo que era resolvido, entre aspas, como questão principal do processo. E havia, portanto, uma ligação muito forte dos tais limites do objeto da coisa julgada, ou dos chamados limites objetivos da coisa julgada, com o pedido ou com os pedidos. Essa compreensão ou essa sistematização dá o tom bastante relevante de como o processo civil, especialmente no Código de 73, era pensado a partir de uma perspectiva bastante individualista e bastante ligada também, por que não dizer, à liberdade individual, né? Porque isso permitia dizer que somente aquilo que as partes expressamente pedissem ao juiz uma decisão sobre era sobre isso que se poderia eventualmente, depois de obviamente todo o trâmite do processo, se poderia formar a estabilidade derivada da coisa julgada material, né? Ou seja, aquilo que deveria ser visto, entre aspas, como lei entre as partes. Essa, inclusive, era a expressão do Código de 73. Portanto, eventuais questões prejudiciais ao mérito decididas no âmbito do processo, ainda que fossem, portanto, como a gente disse, prejudiciais ao mérito, não poderiam fazer coisa julgada. Um exemplo bastante fácil de entender é dizer o seguinte: numa ação em que, por exemplo, um menor busca receber alimentos do seu suposto pai, a relação de paternidade na qual se funda o pedido de alimentos é, por óbvio, uma questão prejudicial ao pedido de alimentos. Prejudicial porque condiciona o resultado do pedido. Que vale dizer o seguinte: se o juiz, se ficar demonstrado no processo que o sujeito é pai, se o juiz concluir que o réu é pai, obviamente o pedido de alimentos pode ser julgado, deve ser apreciado pelo juiz. Se, todavia, restar demonstrado, concluído no processo, que o réu não é pai, não existe a obrigação de alimentar. E, portanto, o pedido de alimentos deveria necessariamente ser julgado improcedente. Vejam, então, como a paternidade é uma questão prejudicial, neste caso, ao pedido de alimentos. Todavia, no sistema do Código de 73, ainda que o juiz entrasse nessa discussão, fossem produzidas provas de forma exaustiva e o juiz pudesse concluir se o sujeito é pai ou não, essa questão sobre a paternidade não formaria coisa julgada material. Isso equivaleria a dizer, por exemplo, então, que a sentença de alimentos, neste caso, não poderia, por exemplo, ser levada a registro no registro civil para que ficasse devidamente averbado no nascimento do menor que aquele réu no processo de alimentos era pai, mesmo que o juiz tivesse
decidir de forma incidental e prejudicial ao mérito, como a gente falou, que o réu era pai. Entenderam? Pois bem, no Código de Processo Civil de 2015, o legislador, de forma expressa, alterou, inverteu essa lógica. No parágrafo 1º do artigo 503 do Código de 2015, o legislador expressamente consignou que a questão prejudicial decidida de forma incidental e expressamente no processo produz coisa julgada material se preenchidos alguns requisitos. A regra geral, portanto, é de que se essa ação de alimentos que a gente deu como exemplo fosse proposta na vigência do Código de 2015, cumpridos os requisitos previstos no artigo 503, parágrafo 1º e também no parágrafo 2º, a decisão do juiz, a resolução da questão prejudicial sobre a paternidade produziria ou produz coisa julgada material, certo? Bom, quais são os requisitos de forma resumida? Em primeiro lugar, é preciso, claro, que essa questão seja uma questão prejudicial, que ela seja, então, condicionante, como a gente falou, mais ou menos, do julgamento do mérito da questão dita principal ou do pedido principal. Então, vou voltar nesse exemplo que a gente deu da ação de alimentos. A paternidade é uma condição sem a qual o juiz não pode julgar procedente o pedido de alimentos. Logo, a existência da relação de paternidade, nesse caso, nesse exemplo que a gente está dando, é uma questão prejudicial ao pedido de alimentos e, portanto, sobre ela se pode formar coisa julgada. Segundo requisito importantíssimo, que esse decorre de uma leitura sistematizada e em conjunto do inciso 2 do artigo 503, parágrafo 1º e do parágrafo 2º do mesmo dispositivo legal lá do CPC, tá? Que é o quê? A existência de contraditório prévio e efetivo, sem que tenha havido, portanto, restrições de cognição, restrições probatórias. É aquilo que, de alguma forma, no direito anglo-saxão, se chama de full and fair opportunity for litigation ou of litigation. Quer dizer, deve ter havido justa e ampla oportunidade de discussão da questão. Por isso que, por exemplo, o legislador de 2015 diz que não se aplica coisa julgada sobre questão prejudicial se tiver havido revelia. Então, a questão, de fato, tem que ter sido discutida e amplamente discutida, sem qualquer restrição sob o aspecto da cognição ou probatória, tá? Que tenha se dado, então, toda a oportunidade de produção de provas e de alegações, enfim, para que seja possível aí a formação de coisa julgada sobre questão. E o terceiro requisito, obviamente, bastante importante, é que o juiz que está conhecendo da causa tenha competência em razão da matéria e da pessoa para decidir a questão prejudicial como questão incidental. Para decidir a questão prejudicial como questão principal. Vou de novo dar o exemplo de alimentos. É o juiz de família, na maioria dos casos aí Brasil afora, que pode decidir sobre alimentos e sobre paternidade. Então ele tem competência em razão da matéria para poder decidir sobre isso. E é claro que a gente está falando de competência absoluta. Vejam então como o Código de 2015 muda substancialmente a lógica dos chamados limites objetivos da coisa julgada, a partir da ideia de que, como regra geral, se cumpridos os requisitos do artigo 503, parágrafo 1º e 2º, haverá a formação de coisa julgada sobre questão prejudicial, o que não acontecia no Código de 73. No Código de 73 era preciso que as partes, de forma expressa, mediante a chamada ação declaratória incidental, por exemplo, requeressem que o juiz decidisse a questão prejudicial como questão principal ou como pedido. Vejam então como essa mudança é bastante significativa. Essa mudança aproxima o sistema brasileiro de uma forma bastante clara do sistema anglo-saxão, especialmente daquilo que a gente poderia chamar do collateral estoppel. Mas a gente vai falar disso no nosso próximo vídeo. A gente vai falar de como é essa relação entre
collateral stop e coisa julgada sobre questão, tentar fazer essas aproximações para que a gente possa entender melhor o Instituto no nosso próximo vídeo, tá bom? Por enquanto é isso, espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de se inscrever no canal, apertar o sininho aqui para saber que tem vídeo novo subindo, curtir, comentar, compartilhar, enfim, para a gente continuar dialogando direito. Valeu!